Então, terceiro ano do ensino médio, essa é a 12ª aula. A gente continua abordando o fascismo. Vamos especificar um pouco da trajetória do Mussolini e, no caso, a conquista do fascismo, né, sobre o governo italiano. Bom, então aqui conteúdos e objetivos. Fascismo italiano é o conteúdo, 1922 a 1945, e os objetivos: contextualizar historicamente a emergência do fascismo italiano e compreender a concepção de Estado fascista a partir da ascensão do regime na Itália. Então, basicamente, contextualizar, né, o surgimento na Itália e a compreensão, né, da concepção de Estado fascista, ok? Então vamos lá. Bom, então continuando aqui na sessão para começar, a gente tem o texto Corporativismo, né? Abre aspas. Uma manhã de 1930, o prefeito chamou seu auxiliar Aldo Piscitello e lhe disse: deveria despedi-lo, você não está inscrito no fascismo. Piscitello empalideceu e exclamou: Mamma mia! Depois se deixou cair na cadeira à frente da mesa. Devo cumprir de maneira rigorosa a tarefa de depuração dos trabalhadores, porque aqui, que fica entre nós, há muitas pessoas contaminadas. Eu nunca participei de política e sempre me dei muito bem. Mas agora você deve entrar no fascismo. Não compreende que se trata de seu pão e de seus filhos? Então, o texto aqui, ele é de Brancati. Em português, ficaria traduzido como O Velho e os Ignorantes. É um texto de 1946. Depuração ali no texto vai no sentido de afastamento dos suspeitos, né? De limpeza, no caso, afastamento dos suspeitos. Vamos avançar aqui, porque a gente tem, na sequência, uma proposta de atividade para 3 minutos. Tá? Então, só lendo o box aqui. Vitaliano Brancati, 1907 a 1954, foi um romancista, dramaturgo, poeta e roteirista italiano que teve muitas obras pautadas em crítica ao fascismo. Aqui temos os questionamentos, são 3 questionamentos, tá? Eu vou ler aqui para vocês o primeiro. Qual impressão você teve ao ler o diálogo entre o prefeito e Piscitello? Foi uma atitude democrática? Próximo tópico. Na atualidade, tendo em vista que vivemos em um Estado democrático e de direito, existem princípios e leis que regulam o papel das instituições. No Brasil, é Constituição de 1988. Portanto, a adesão a qualquer partido é uma escolha pessoal, mas, e no caso do texto sobre o regime fascista, foi espontânea a filiação ao partido? E o terceiro tópico, terceiro questionamento, diz o seguinte: quais seriam as consequências para o indivíduo que não estivesse dentro do Estado fascista? Então, aqui vocês terão 3 minutos. Eu vou marcar o tempo, já separei aqui um cronômetro. Vou deixar aqui para vocês. Vou tirar minha imagem, eu vou ampliar esse texto para vocês. Tá aí ampliado os questionamentos. Ok? Então começa aí o timer de 3 minutinhos. Vai lá. Caderno Apostos, né? Sempre lembrando, nessas atividades, nesse tipo de aula, tem o caderno Apostos para fazer anotação. Não só nesse tipo, mas em todas as aulas, por favor. Cadernos Apostos. Vamos lá.
Bom, pessoal, então vamos dar sequência aqui no material. Então, na seção Na Prática, leia o fragmento de texto do ditador fascista Mussolini no slide a seguir e analise. Para a doutrina fascista, o que é o Estado? Por que considera o fascismo o oposto dos princípios da Revolução Francesa de 1789? Então, esse é o ponto a ser analisado no material a seguir. Bom, então aqui para a fonte 1 eu vou colocar o leitor. Vamos lá. Fonte 1. O fascismo, uma maneira de viver. O princípio essencial da doutrina fascista é a concepção de Estado. Tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. O indivíduo está subordinado às necessidades do Estado e, à medida que a civilização assume formas cada vez mais complexas, a liberdade do indivíduo se restringe cada vez mais. Nós representamos um princípio novo no mundo, representamos a antítese nítida, categórica, definitiva da democracia, da plutocracia, da monarquia, em suma, de todo o mundo dos imortais princípios de 1789. Mussolini, Benito. O fascismo, uma maneira de viver. Antítese, o oposto plutocracia, poder dos homens ricos, domínio da classe capitalista sobre a massa de trabalhadores. Bom, então nesse texto aí o Mussolini ele afirma que o fascismo ele é o Estado sobre o indivíduo, então é o Estado se sobrepondo aos seus direitos individuais, ao direito civil em si. Tá? E aí ele coloca ainda o fascismo como uma antítese aí a vários princípios, né? Uma antítese à democracia, plutocracia, monarquia e aos princípios de 1789, então os princípios da Revolução Francesa. É bastante complicada essa afirmação, né? Principalmente quando você está se opondo à democracia e os princípios de igualdade, liberdade, fraternidade em nome do Estado. Tá? Mas vamos continuar aqui. Bom, então aqui a gente vai ler um texto sobre a vida do Benito Mussolini, um pouquinho da biografia dele. Vamos lá. Para saber mais. Benito Mussolini, de 1883 a 1945. Membro do Partido Socialista Italiano, PSI, desde os 17 anos de idade, Mussolini emigrou para a Suíça para fugir do serviço militar.
De volta à Itália, tornou-se um dos principais líderes do PSI, dirigindo o jornal socialista Avanti. Mas acabou sendo expulso do PSI por ser favorável à entrada da Itália na Primeira Guerra, o que contrariava o neutralismo defendido pelos socialistas. Fundou, então, o jornal Il Popolo d'Italia, em que fez propaganda da guerra. Recrutado para os combates, foi afastado 17 meses depois, ao ser ferido em uma explosão. Tornou-se anticomunista ferrenho, organizando atos de violência contra os socialistas. Chegou a incendiar a sede do jornal Avanti, sindicalistas, grevistas e invasores de terras. Com isso, ganhou o apoio e colaboração da burguesia e dos grandes proprietários, além de membros do governo e do exército. Rodrigues, 2009. Bom, então aqui nesse texto a gente já vê algumas contradições dessa personalidade, né? Então, membro de um partido socialista, quando tem que prestar serviço militar, ele foge para a Suíça, né? Volta para a Itália, se torna aí um dirigente de jornal, um jornal de uma proposta socialista, que tinha a pretensão, era contrário à entrada da Itália na Primeira Guerra Mundial, né? Então o jornal ele propunha que a Itália deveria ficar neutra, e aí o Mussolini, que foge do alistamento militar, mas que prega que a Itália entra na guerra, né? Ele é expulso desse jornal, então é uma pessoa bastante confusa, né? Ele foge de um alistamento militar, mas prega a entrada do próprio país numa guerra. Tá. Na sequência aqui, o que vem o segundo parágrafo a dizer? Ele funda aí sim um jornal, onde nesse jornal ele vai defender a entrada da Itália no conflito na Primeira Guerra Mundial. Ele vai instigar ali ações de violência, né, contra grupos socialistas, né, também contra sindicalistas, contra grevistas, né, invasores de terra. Então é uma pessoa que prega pela violência, serve aí o exército, aí nessa Primeira Guerra serve o exército, mas serve por muito pouco tempo. Então ele sai ali com 17 meses de serviço devido a um incidente, a um problema aí com uma explosão. Tá? Então percebam que é uma figura cheia de contradições, ao mesmo tempo que foge de um alistamento, né, prega que o país entra na guerra. Quando ele mesmo se torna combatente, sai aí com 19 meses, né? Desculpa, 19 não, 17 meses. Então é uma personalidade complicada, no mínimo suspeita, tá? E aí um grande defensor da violência, né? Então perceba que qualquer ideia distoante, ele prega aqui a violência a ponto de incendiar o antigo jornal que ele trabalhava, por simplesmente ter uma concepção ideológica diferente da dele. Então logo se vê que não é de forma nenhuma um democrata. Então aqui adiante com o conteúdo, vamos para a correção. Correção para a doutrina fascista. O Estado é o órgão supremo da nação ao qual todos os cidadãos e todos os poderes devem estar subordinados. O chefe do Estado fascista é a autoridade máxima, absoluta e inquestionável. O fascismo seria uma autocracia, um governo exercido por um só homem ou um grupo de homens sem responsabilidade perante um eleitorado ou qualquer outro corpo político e sem restrições legais. Em suas concepções, seria o oposto dos princípios liberais, de liberdade individual, democracia etc., instituídos pelos ideais burgueses da Revolução Francesa. Ok, então vamos avançar. Então vamos continuar aqui com a seção Foco no Conteúdo, Fascismo Italiano, a Marcha sobre Roma. O fascismo italiano, a marcha sobre Roma. A instabilidade socioeconômica impulsionou a radicalização política, que colocou os partidos liberal-democratas em segundo plano. No campo da esquerda, o Partido Socialista Italiano, com forte base operária, alcançou 32% dos votos nas eleições parlamentares. A ascensão dos socialistas favoreceu greves por melhores salários e condições de trabalho, paralisando a indústria em 1920.
Foi nesse contexto que a ala esquerda do Partido Socialista fundou, em 1921, o Partido Comunista Italiano. Discordando da direção socialista, os dissidentes adotaram um programa revolucionário, estimulado pela vitória da Revolução Bolchevique. O crescimento político de comunistas e socialistas levou as classes burguesa e agrária a apoiarem alternativas políticas para manter a ordem capitalista. Assim, essas classes apoiaram o fascismo, que fortaleceu suas bases com operários desempregados e membros da classe média empobrecida. A milícia fascista, Camisas Negras, cresceu recrutando militares de baixa patente ou reformados, jovens pequeno-burgueses e criminosos comuns. No início de 1921, os esquadrões fascistas destruíram centenas de seções socialistas e sindicatos ligados a partidos de esquerda. Mas Mussolini percebeu que, para ampliar suas bases sociais, era preciso adotar uma linha mais legalista. Estabeleceu, então, uma trégua com o Partido Socialista e a Confederação Geral do Trabalho e conteve a violência de seus esquadrões. Fundou o Partido Fascista Italiano, que alcançou 200 mil filiados. Bom, aqui o símbolo do partido, né? Então a bandeira da Itália, com fáscio aqui no meio, né? O feixe de linha com machado. E o emblema do partido, ele diz o seguinte: Partido Nacional Fascista, então PNF. Esse é o símbolo do Partido Fascista Italiano. Continuando aqui com a leitura. As lideranças liberais viam os fascistas com bons olhos naqueles anos vermelhos, assim chamados em razão da ascensão dos partidos de esquerda. O objetivo dos liberais era usar o fascismo para derrotar os comunistas e os socialistas e depois controlá-lo. Nas eleições de 1921, o desempenho dos fascistas cresceu a ponto de elegerem 35 deputados. Os socialistas perderam 30, mas os comunistas elegeram 15 deputados. A esquerda continuava forte, embora dividida entre as opções revolucionária ou democrática, e isso favoreceu o fascismo. Em 1922, membros do Partido Fascista reunidos em Nápoles decidiram fazer uma manifestação em Roma, partindo de várias cidades, para pressionar pela participação fascista no governo liberal. Precedida da ocupação de prédios públicos e estações ferroviárias, a Marcha sobre Roma ocorreu em 28 de outubro de 1922 e não encontrou resistência, sendo um enorme sucesso. O rei escolheu Mussolini como primeiro-ministro em 30 de outubro. Iniciou-se, assim, a escalada do fascismo no Estado italiano. Vainfas, 2020. Bom, então o que a gente consegue perceber com esse texto? Pelas vias da pressão e violência, o Mussolini ele conquista o poder. Através da democracia, como foi visto aí no texto, não se conseguiu a quantidade de parlamentares, não se conseguiu pelas vias democráticas assumir a função aí de um primeiro-ministro, de um governante da Itália. Mas por via da força, por via de um partido que funcionava como uma milícia violenta, ele conseguiu, né, o que ele queria. E justamente contou aí com a colaboração dos liberais, né? Os liberais, aí também o Partido Popular, que seria o partido católico da época. Então você conta com a anuência, com a indulgência desses grupos que esperavam dessa forma conter o avanço comunista, conter essa crescente da esquerda, e inocentemente esperavam que eles conseguiriam controlar a situação, né? Que eles conseguiriam controlar o Partido Fascista e o Benito Mussolini. Mas a situação aí praticamente saiu fora do controle. Então aqui, sessão na prática. Leia o fragmento de texto no slide a seguir e registre suas reflexões. Explique quais as razões que levaram os liberais a aceitar e sancionar o golpe de Estado do fascismo de Mussolini na Itália da década de 1920. Então é o seguinte, se observar a minha fala, né, e o texto anterior, essa pergunta ela já é respondida. Mas vamos lá, vamos à leitura do material. Então, texto 1. Texto I. Os fascistas e os liberais no parlamento italiano, a marcha sobre Roma encontrou resistência muito escassa nos fautores do ideário liberal e democrático.
A burguesia pôs à disposição do fascismo seus jornais, seus políticos, seu dinheiro, todos ou quase todos seus instrumentos de domínio da opinião pública. Os deputados fascistas não eram senão 35. A seus votos se somavam na Câmara os dos nacionalistas, os dos agrários e de outros elementos da extrema-direita, mas, ainda com essas adesões, o fascismo constituía no parlamento uma minoria reduzida. Cada um dos partidos de massa, o socialista e o popular, ou o católico, contava na Câmara com uma representação mais numerosa que a de todos os grupos de direita coligados. E os grupos liberais conservavam a maioria absoluta. O liberalismo não quis, entretanto, assumir a defesa da legalidade. Aceitou e sancionou o golpe de Estado mussoliano. E os populares decidiram concordar também com sua adesão ao novo regime, seguindo seu exemplo. Poucos liberais se mantiveram fiéis ao programa liberal, Mariátegui, 2010. Então vamos à correção. Correção. Os liberais e a burguesia não apenas aceitaram e sancionaram a ascensão de Mussolini na Itália, como patrocinaram o golpe de Estado fascista. A colaboração se deu pelo temor do avanço do comunismo nos países ocidentais. Na Itália, as greves foram constantes em 1920, alinhadas ao crescimento político de comunistas e socialistas. Ao apoiarem vias alternativas para a manutenção do capitalismo, os liberais e a burguesia desconsideraram os riscos que o fascismo poderia representar à ordem democrática. Informação importante: a Alemanha, por exemplo, em 1918, 1919, já havia experimentado convulsões políticas com a Revolução Alemã, de caráter comunista, promovida por conselhos de operários e soldados, estimulados e coordenados pelo Partido Comunista Alemão, KPD, formado a partir da Liga Espartaquista. Bom, então como a gente viu lá no material anterior, essa correção vai nesse sentido. Então, dentro de uma crise econômica, o fascismo surge porque as elites financeiras, elas preferem ali abandonar ideais democráticos e liberais em nome de manter ali o controle social, de manter o poder na sociedade, né? De manter o capitalismo ali, o sistema as favorecendo. O que eu percebo aí nesse material é que você tem aí como informação importante que houve aí em 1918 e 19, né? Aí de um ano para o outro, você teve o processo de uma tentativa de uma revolução, de um golpe comunista. O material aqui tenta trazer o cenário de que sim, existia uma corrente comunista muito forte dentro da Europa e por isso a elite, a burguesia, né, a elite financeira vai financiar o fascismo italiano. De certa forma dá uma passada de pano isso aí, né? Dá uma passada de pano. Mas é uma realidade, você tinha um comunismo crescente, um ideal comunista crescente dentro da Europa e a elite financeira se sentia muito ameaçada, o que não significa que isso necessariamente também ocorreria na Itália. Dá para entender a mentalidade social da época, onde a elite, temendo aí uma convulsão, algum problema, né, dentro da Itália, né, com referência ao comunismo, então a elite vai favorecer os fascistas dentro dessa mentalidade, dentro desse clima de temor. Tá? Mas como eu disse, não necessariamente aconteceria o mesmo que aconteceu na Alemanha, na Itália. Dá para você entender a mentalidade social. Tá? O que também não justifica você abandonar ideais democráticos e liberais em prol aí de um regime como esse. Então aqui a gente vai para foco no conteúdo, vamos ler textos a respeito do governo Mussolini. O governo de Mussolini entre 1922 e 1925, o fascismo conviveu com as instituições liberais do país, mas reativou sua milícia para intimidar a oposição. Governos locais de orientação socialista foram dissolvidos e a imprensa foi censurada. Em outubro de 1925, o sindicalismo livre foi liquidado, abolindo-se o direito de greve.
A primeira grande medida do fascismo foi o chamado corporativismo na administração das relações trabalhistas. Aqui eu continuo a leitura. Ainda em 1925, o Estado declarou a ilegalidade de todos os partidos políticos, exceto o fascista. Mesmo este foi subordinado ao Estado, criando-se um conselho fascista como elo entre o partido e Mussolini. Na prática, o partido foi estatizado e passou a controlar o Estado. A democracia liberal entrou em colapso e, apesar de a monarquia ter sido mantida, o rei era uma figura decorativa. Em 1929, o Estado convocou um plebiscito para que a população avaliasse o governo. Mussolini obteve cerca de 98% dos votos, tornando-se o Duce, derivado de dux, termo utilizado na Roma antiga e que significa chefe, chefe do partido, do Estado e da nação. As democracias ocidentais viram com bons olhos a ascensão de Mussolini, sobretudo graças à ofensiva anticomunista. Os jornais britânicos e franceses o apresentavam apenas como um personagem extravagante, embora não considerassem que tal regime pudesse servir de modelo para outros países. A avaliação feita pelos jornais internacionais ajudou a naturalizar um comportamento autoritário que ameaçava a ordem democrática, dando forças ao regime. O tempo mostraria que estavam enganados em naturalizá-lo. Vainfas 2020. Aqui voltando à observação no início do material, no início do texto, o governo de Mussolini, após a liquidação do sindicalismo livre pelo Pacto do Palácio di Vidone, em 1925, instituiu-se o regime da Carta del Lavoro, de 1927, pelo qual o Estado passou a mediar as relações entre capital e trabalho, o que caracteriza o corporativismo. Somente os sindicatos operários reconhecidos pelo Estado poderiam negociar com os sindicatos patronais. Assim, eu volto nesse ponto pelo seguinte: hoje, na atualidade, é muito comum os neoliberais defenderem que é preciso flexibilizar as leis trabalhistas porque a nossa CLT ela teria sido inspirada pela Carta del Lavoro. Então, você precisa contextualizar isso, porque essa fala neoliberal ela é muito leviana, tá? Ela distorce a realidade. Quando você tem a CLT brasileira, você tem, obviamente, o período getulista, que flertava ali com o fascismo, e você tinha sindicatos que eram controlados, pelo governo, pelo Estado. Então, esse sindicato, na verdade, ele não representava os trabalhadores, tá? Então, logo, isso daí é uma outra realidade, é um outro contexto que não dá para colocar nos parâmetros de hoje. Então não dá para falar que a CLT é algo fascista porque o Estado ali está mediando a relação trabalhadores, e patronato. O que você tem hoje é uma CLT, você tem legislação e o Estado ele é garantidor de que se cumpra a legislação. Então você tem aí principalmente o Poder Judiciário, que é o garantidor das leis, que qualifica aí a relação, que mensura a relação entre trabalhadores, entre sindicatos trabalhistas e sindicatos patronais. Porém, dentro de um regime democrático, o sindicato de trabalhadores não é controlado pela via estatal. Tá? Então, o sindicato dos trabalhadores ele é livre, assim como o sindicato patronal também não sofre aí controle do Estado. Tá? Então, deixo isso muito claro. Não cabe essa fala neoliberal de que a CLT é inspirada no preceito aí fascista. Tá? Então a gente está num regime democrático e a CLT, sim, ela faz parte aí do arcabouço de legislação trabalhista que garante ali os direitos tanto de trabalhadores como patrões. Então você tem o Estado intermediando no sentido de garantidor das leis e não controlador aí dos sindicatos, ok? Obviamente que essa minha fala vai contra ao neoliberal leviano, tá? Então não estou falando aqui, não é uma crítica
banal, não é uma crítica leviana também contra todos os neoliberais. Eu estou fazendo a crítica quando se diz que a carta, simplesmente, a CLT é algo inspirado, né, num preceito fascista, ok? Então, você tem ali um Estado fascista e hoje você tem um Estado democrático de direito. Logo, as leis trabalhistas, a CLT, ela tem ali o Estado como garantidor, né, de que essa mediação, que essa relação legal, ela ocorra, tá? Porque senão vira terra de ninguém, ok? Só para deixar isso claro. E aqui neste outro momento do texto, a gente tem um box que fala sobre o Tratado de Latrão. O Tratado de Latrão é quando o governo italiano, no caso aí sob Mussolini, concede, assina ali com o Papa Pio XI, né, concede ali a região ali onde está a Basílica de São Pedro como um Estado independente, como um Estado independente da Itália. Então você tem ali o Estado do Vaticano como um pequeno país dentro da Itália, um país autônomo dentro da Itália. Então ocorre nesse momento. E por que isso? Porque o Mussolini, ele não queria contar aí com a oposição da igreja. Tá? Então, você, para garantir aí a colaboração, reconhecimento da Igreja Romana, você tem aí esse tratado sendo assinado. Tá? Então a Igreja reconhece a autoridade do Duce, né? Reconhece o governo da Itália e em troca você tem aí o Estado do Vaticano surgindo independente do governo italiano. Então, na seção Faça Agora, vamos lá. A partir da leitura das fontes e da observação das imagens nos slides a seguir, analise. Como a concepção educacional expressa no texto 1 aborda os objetivos do Estado fascista italiano em relação à formação das gerações futuras. Segundo tópico. De que maneira a formação da infância e juventude, conforme descrita no texto 2, contribuiu para a disseminação das ideias fascistas na sociedade italiana? E o terceiro tópico, como as imagens retratam as crianças e qual a relação com a propaganda do regime? Fonte 1. A educação fascista. A escola deve ter por objetivo formar pessoas capazes de garantir o progresso econômico e histórico da nação, elevar o nível moral e cultural da massa e promover os melhores elementos de todas as classes para garantir a renovação contínua das camadas dirigentes. Ao Estado caberia um controle rígido sobre os programas, a escolha e a ação dos professores da escola elementar, de modo que esta preparasse, também física e moralmente, os futuros soldados da Itália. Quanto às escolas médias e universitárias livres, a ação do Estado deveria limitar-se ao controle sobre os programas e sobre o espírito do ensino, e à promoção da instrução pré-militar, destinada a facilitar a formação de oficiais. Com relação à formação profissional, para que esta cumprisse a sua finalidade de elevar a capacidade produtiva da nação e criar a classe média de técnicos entre os executores e os dirigentes da produção, o Estado deveria integrar e coordenar a iniciativa privada, substituindo-a onde ela faltasse. Fonte 2. Os Filhos da Loba, o mito da romanidade foi levado ao extremo, instituindo-se uma autêntica glorificação do Império Romano, como uma alusão ao tempo em que um império poderoso, com sede no mesmo local da então capital italiana, Roma, governava o mundo ocidental. A sociedade foi fascistizada, a começar pela juventude, organizada em classes de idade, os figli della lupa, filhos da loba, crianças, os balilla, adolescentes, e os avant-gardisti, jovens. O lema imposto à juventude era simples: crer, obedecer, combater. Vainfas, 2020. Observação. A organização da juventude em diferentes faixas etárias tinha por objetivo incutir no povo italiano os ideais fascistas desde a tenridade, por meio de discursos direcionados. Os filhos da loba, por exemplo, eram crianças entre 4 e 8 anos que compunham a sociedade italiana. O nome celebrava a origem lendária de Roma, fundada por Rômulo e Remo.
2 bebês alimentados por uma loba. Essa narrativa ajudava a criar uma conexão entre a Itália de então e o Império Romano, com a grandeza que o fascismo prometia aos italianos. Então, análise das imagens da época. Vamos lá, abre aspas. Benito Mussolini ama muito as crianças. Os meninos de Itália amam muito Dutti. Fecha aspas. Página do livro da primeira classe da escola elementar. Então, essa primeira imagem aqui, ó. Então vamos continuar. Crianças uniformizadas nas escolas italianas da década de 1930. Os gestos altivos imitam Dutti. Então essa segunda imagem. E aqui na sequência, jovens Balila, adolescentes, aprendem a marchar a passo romano, instruídos por camisas negras. Então aqui são os adolescentes italianos na época. Então vamos à correção. Correção. A concepção educacional do texto destaca a formação de cidadãos capazes de impulsionar o progresso econômico e histórico da nação, enfatizada na preparação física e moral para o serviço militar. O Estado deveria controlar rigidamente os programas e a ação dos professores, buscando influenciar a formação de futuros soldados, garantir a produção material da nação, além de renovar as camadas dirigentes. Já o texto segundo revela a importância dada à formação, desde a primeira infância, na disseminação dos ideais fascistas vinculados à narrativa da glorificação da nação e exaltação da pátria, retomando mitos fundadores, como a fundação de Roma, a grandeza do Império Romano. Essa abordagem visava incutir tais ideais na sociedade italiana desde cedo, por meio de uma conexão simbólica entre a infância, a história e a grandiosidade pretendida pelo regime fascista. Correção. As imagens revelam como o regime dedicou especial atenção às crianças, para construir o homem novo, o homo fascista. Os pequeninos eram a massa ideal de que se fariam esses novos homens, os futuros guerreiros do Império Italiano. Havia a regimentação de crianças a partir dos 4 anos de idade. Ou seja, a juventude fascista, desde muito cedo, recebia doutrinação política e formação paramilitar. A propaganda tomou diretamente as crianças como alvo, mas utilizou-as também amplamente como tema, já que não se destinava só aos jovens, havia uma função importante junto aos adultos. A atenção voltada pelo regime à juventude, as qualidades positivas associadas à infância e os valores familiares, como a disciplina, a obediência e a autoridade paterna, eram sugeridos. O Duce era o modelo a ser seguido e o líder que amava as crianças, por isso seus retratos em cartilhas, cadernos reforçando os valores do Estado e as qualidades inigualáveis de chefes carismáticos. Só para pontuar o que não está citado aí na correção, é uma preocupação militarista desde a infância de um cara que fugiu do alistamento militar e que na guerra serviu por alguns meses, tá? Mas vamos continuar. Bom, então, para saber mais, tem aí os 2 QR Codes para vocês fazerem a leitura. Vou dar um tempinho aqui para vocês pegarem os aparelhos celulares. O vídeo é uma síntese, né, do que a gente já viu aí no material. E o outro QR Code é a carta do Lavoro que eu citei lá atrás. Tá? Então, são esses 2 materiais, que é para aprofundar conhecimento. Dá mais alguns segundinhos. Bom, então já foi tempo suficiente, já dei aí 1 minuto para isso, vamos avançar. Então vamos testar. Aí uma questão. Pode-se dizer que o fascismo italiano foi a primeira ditadura de direita que dominou um país europeu. Ele era uma colagem de diversas ideias políticas e filosóficas. É possível conceber um movimento totalitário que consiga juntar monarquia e revolução
exército real e milícia pessoal de Mussolini, os privilégios concedidos à igreja e uma educação estatal que exaltava a violência e o livre mercado. Então, adaptado de Umberto Eco, O Fascismo Eterno. Muito bom esse texto, né? Esse livro é um livro curto para ler, O Fascismo Eterno. Interessante do Umberto Eco, também recomendo O Cemitério de Praga. Nesse livro ele trabalha praticamente a origem de todos os medos, né? Mas vamos lá, adiante. A partir da leitura do texto do escritor italiano Umberto Eco, 1932-2016, é correto afirmar que o fascismo italiano A. Era marcado pela política de integração europeia e eliminação de fronteiras nacionais e produção regulada pelo Estado. B. Resultou da combinação de ideário político-filosóficos inicialmente incompatíveis, valendo-se da violência como instrumento político. C. Era uma ditadura de direita que serviu de modelo para países como Espanha, Portugal, Brasil e Estados Unidos. E D. Tinha como centro a figura de Mussolini, um homem carismático que assumia o papel de líder religioso e político. Então vamos analisar cada uma. Então, de acordo com o que a gente leu lá do Umberto Eco, é correto afirmar que o fascismo italiano A. Era marcado pela violência política e integração europeia? Não. Então era marcado pela violência política, não propõe integração europeia de forma nenhuma. Até porque você trabalha ali, você tem dentro do fascismo uma xenofobia, que é a aversão a tudo que é estrangeiro. E você tinha no fascismo a proposta de superioridade, né, da nação italiana, pautada lá no romanismo, né, no Império Romano. Vamos lá. Quando se fala em eliminação de fronteiras nacionais e produção regulada pelo Estado, produção regulada pelo Estado, ok. Eliminação de fronteiras nacionais, eles são nacionalistas, não faz o menor sentido. B. Resultou da combinação de ideário políticos filosóficos inicialmente incompatíveis, valendo-se da violência como instrumento político. Sim, isso é um fato, né? Então você combina ideários políticos e filosóficos que eles são uma colagem. Você mistura tudo ali e você tem a violência como instrumento político, né? Principalmente com os camisas negras. Então a B ela é válida como alternativa correta. Mas vamos avançar aqui. C. Era uma ditadura de direita que serviu de modelo para países como Espanha, serviu, Portugal, serviu, Brasil, também. Estados Unidos? Não. Não. Então o erro está aí. E D. Tinha como centro a figura de Mussolini. Sim, um homem carismático que assumia o papel de líder religioso e político. Não, líder religioso era o Papa, tá? Então, líder político, militar, ok, mas não líder religioso. Apesar de tentar criar um culto, né, a personalidade, tá? Quase que uma seita, mas não era um líder religioso, não. Então vamos lá, correção. B. Ok, acertei. Também se não acertasse, né, ficava estranho. Resultou da combinação de ideários políticos filosóficos inicialmente incompatíveis, valendo-se da violência como instrumento político. Implantado na Itália a partir de 1922, o regime fascista e sua ascensão ao poder precisou fazer concessões a instituições vigentes, baseadas na monarquia e no simbolismo representado pela pessoa do rei. Entretanto, na abordagem feita pela questão sobre a conciliação entre elementos aparentemente antagônicos, é necessário esclarecer que o conceito de livre mercado não foi plenamente contemplado pela ideologia mussoliniana, cuja ação econômica era intervencionista. Então, o que quer dizer isso? Quando se fala
do livre mercado, então sim, o Mussolini ele atrai a burguesia, tá? Ele atrai ali o grande capital, porém depois ele vai ser intervencionista. Então a burguesia serve ali como uma escada para ele. Então lembra lá quando a gente leu que os liberais apoiavam, que a burguesia apoiava o fascismo como uma forma de afastar ali os comunistas, de conter os comunistas. E acreditavam que mais tarde eles iriam controlar o Partido Fascista, controlar Mussolini, só que a coisa toda foi uma ilusão. Tudo saiu fora do dito controle burguês e, na verdade, o Mussolini foi bastante intervencionista e controlou essa burguesia com base na força. Encerramos então por aqui. Essa foi a nossa aula.